O Dia Mundial de Conscientização da ELA, esclerose lateral amiotrófica, foi celebrado ontem. É a terceira doença neurodegenerativa mais frequente, atrás apenas do Parkinson e do Alzheimer. Para conhecer os sintomas e entender melhor sobre essa condição, a gente vai fazer conexão agora com a Isabela Leal, que chega aqui, está com o médico especialista. Isabela, uma ótima semana de trabalho para você. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Piauí. Agora a gente começa essa conversa e eu peço que você medie essa conversa para a gente entender o que é essa doença, né? E como diferenciar ela dessas que a gente mais conhece e ouve falar, que é o Parkinson e o Alzheimer. Bom dia, bem-vinda, bom trabalho. Oi, Ângela, bom dia para você, todo mundo que acompanha o nosso Bom Dia Piauí, que acordou cedo para estar aqui conosco, seja bem-vindo também. Bom, nós estamos aqui com o médico Antônio Coimbra, que é neurologista, porque a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, afeta o sistema neurológico. Então a gente vai entender principalmente essas diferenças, e essa que é uma doença considerada rara, não é, doutor? Bom dia para o senhor, mas que acomete parte da população, e a gente quer primeiro entender quais são os sintomas, como é que a gente identifica a ELA no corpo humano. Bom dia, mais uma vez. Bom dia. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA popularmente, é uma doença que ela afeta o sistema motor. A cognição, a consciência da pessoa fica completamente preservada, a parte sensitiva fica completamente preservada, então a pessoa não tem nenhum formigamento, não tem dormência, mas ela vai perdendo aos poucos a força muscular. Isso pode desencadear sintomas como dificuldade de fala, dificuldade de deglutição, perda de massa muscular inexplicada. Eu só falo inexplicada, eu acho que é importante a gente citar também, por exemplo, às vezes começa ali, a pessoa começa a perder peso rapidamente, começa a ter um pouco mais de fraqueza muscular e acaba estranhando, procura um nutricionista, procura um gastro, mas isso pode ser um sintoma já da ELA. Exatamente, e isso é muito frequente acontecer. Os pacientes, às vezes, eles procuram gastro, procuram um otorrino, um fono, um nutricionista, quando, na verdade, o problema é neurológico. E daí eu lhe pergunto, como é que é feito esse diagnóstico completo para chegar a esse parecer? O diagnóstico da ELA é clínico. Nós fazemos exames complementares, especialmente ressonância magnética de crânio e de coluna e o exame de eletroneuromiografia, para nos ajudar a confirmar e a excluir outras causas que poderiam ter sintomas semelhantes. Que doenças poderiam ter sintomas semelhantes? A doença de Parkinson ou outras podem realmente confundir ali o paciente ou talvez até o médico? O que é mais frequente, o fator de confusão mais frequente, são as compressões na medula cervical. Então, o paciente que pode ter uma estenose, um estreitamento do canal medular a nível de coluna cervical, a medula pode ficar comprimida e gerar os sintomas semelhantes ao da ELA. A grande chave para diferenciar é que na esclerose lateral amiotrófica, os sintomas eles costumam ser multifocais. Ele começa num braço, numa perna e depois vão espalhando pelo corpo inteiro. E é um quadro que, por ser neurodegenerativo, os sintomas são progressivos. Quando você fala de sintoma progressivo, ele vai piorando ao longo do tempo? Exato. Ao longo do tempo, os sintomas vão piorando. Na forma clássica da doença, a pessoa costuma ir a óbito por volta de 2 a 3 anos, mas há formas variantes mais benignas, como ficou muito conhecido no caso do físico Stephen Hawking, que foi até relatado em um filme. Ele viveu décadas com a doença. Essa doença é hereditária? Na maioria das vezes, em 90% dos casos, não. E aí, os outros 10%, então, a gente pode incluir a hereditariedade como um fator? Exato. E, doutor, como é que é a vida de uma pessoa portadora de ELA? É uma vida, como o senhor falou, é uma doença degenerativa, então vai piorando ao longo do tempo. Mas quais são as limitações? As limitações são motoras. A pessoa tanto passa a ter limitação motora do ponto de vista dos membros, quanto dos músculos que controlam a respiração e a deglutição. Com o passar do tempo, acaba sendo necessário um suporte ventilatório e um suporte nutricional e também para auxiliar na deglutição. Há algum tipo de medicamento disponível para a população que possa ser acometida com essa doença? Sim, nós temos uma medicação que retarda os sintomas. Essa medicação
Está disponível no SUS, no Brasil inteiro. Chama Riluzol. Perdão, qual o nome? O nome da medicação é Riluzol. E falando de prevenção, há algum fator nesse sentido? Não existe fatores de proteção que nós possamos fazer, além de levar um estilo de vida saudável, é algo que nos ajuda, mas tem um fato bem curioso, que é uma doença que parece ter uma maior incidência entre atletas de alto rendimento. Não se sabe exatamente a causa, mas essa é uma observação curiosa. Inclusive, nos Estados Unidos, a doença ela ficou conhecida como doença de Lou Gehrig, que foi um jogador de beisebol muito famoso. Há uma faixa etária ou um gênero que acomete um pouco mais a doença? A doença ela é mais característica ali a partir dos 50 anos de idade. Esse é o clássico, é o esperado. Homens e mulheres? Tanto faz. E essa questão da idade tem alguma relação com o fator envelhecimento? Claro, né? Com o músculo que acaba se desgastando ao longo do tempo, isso dá vazão ainda mais para a doença? Sim. A etiologia, a causa, não é 100% entendida ainda pela neurologia, pela medicina. São fatores múltiplos que estão envolvidos, dentre eles também fatores genéticos. Excelente. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela conversa, doutor Antônio Coimbra, que é médico neurologista e que trouxe os esclarecimentos sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é muito importante a gente entender esses sintomas, até para identificar no nosso próprio organismo ou de pessoas acima de 55 anos, idosos, que possam conviver com a gente, que porventura tenham esses sintomas, né? Ângela. Viu? Foi uma conversa que trouxe alguns pontos bem curiosos, né? Que muita gente com certeza não sabia, mas que é importante a gente trazer esse tema e falar sobre essa doença, ampliar o conhecimento sobre ela. Obrigada, viu, Isabela, pela participação. Até já.